Fala, amigos do Tiro, Marcelo aqui, presidente da Linad, mais uma vez, mais um dia aqui em Brasília. E hoje estou aqui no gabinete do deputado Ismael Alexandrino, deputado pelo Goiás, e que eu tenho o prazer de chamar de amigo, pois eu o conheço já antes dessa vida parlamentar. E para mim foi uma grande surpresa enquanto vira o ano passado aqui em 2022, quando houve a eleição. E eu, numa das minhas viagens a Brasília, eu encontrei bem na porta do anexo 3. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu sou deputado. Eu falei, rapaz, você é deputado? Então eu já conhecia o Ismael Alexandrino, quando ainda era secretário de saúde em Goiás. Um grande atirador, um grande esportista. Nos esbarramos aí pelos estandes de tiro. Então é um grande prazer estar aqui, Ismael, para bater esse papo contigo aqui, para que os nossos atletas da Linad entendam um pouco mais a conjuntura de tudo que está acontecendo. Sei e reconheço que a pauta que você defende é a pauta da saúde. Para quem não sabe, Ismael Alexandrino é um médico brilhante e por ser um grande esportista, também se dedica a ajudar a pauta a tentar ter um pouco mais de tranquilidade ou menos preocupação com tudo que a gente está passando. Ismael, agora a bola é contigo, irmão. Bom, Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no gabinete, né? Como é um prazer receber todos os amigos do Tiro, que sempre passam por aqui, tomam um cafezinho, faço questão de acolhê-los, né? A gente sabe que essa pauta do Tiro desperta emoções, porque nós somos apaixonados por isso, né? Seja na parte do esporte, como da caça, colecionismo, enfim, é aquilo que a gente gosta. Então, o gabinete é ponto de passagem e de apoio de cada um de vocês. É um prazer bater esse papo contigo. Bom, a ideia principal desse novo projeto, que é o Linad News em Brasília, é poder abrir as portas da Linad enquanto entidade do tiro desportivo, né? Como uma propagadora aí de campeonatos nacionais, como a gente faz já há tanto tempo, e poder expor para os nossos atletas, e não só os nossos atletas, mas os atletas de um modo geral, de todas as entidades, que conheçam as pessoas que nos ajudam, as pessoas que de fato estão comprometidas em poder ajudar o tiro esportivo, que está passando por um momento tão difícil hoje, né, que a gente vem tentando contribuir de uma certa maneira, de uma certa forma, com o atual governo para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis ou menos difíceis, digamos assim. E nessa trincheira com a gente tem o deputado Ismael, que tanto nos ajudou aí em reuniões, como a gente estava falando aqui agora, né, das portas abertas, já esteve conosco no Exército, já esteve conosco na Casa Civil, sempre muito solícito, sempre muito disposto e pronto a ajudar. E a pergunta que eu lhe faço agora, e na verdade isso não é uma condição de perguntas, é mais um bate-papo. Ismael, o que você tem visto desde que você começou, de uma certa maneira, essa tentativa de ajuda, essa construção? Você é uma pessoa muito do diálogo, né? Você é uma pessoa que prefere sempre aquele jargão que a gente diz lá em Minas Gerais, é melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Então, como você é um homem que gosta de construir pontes, que é sempre o que você fala, eu queria que você deixasse quais são as suas impressões de quando nós começamos com esse atual governo, né? Que viemos de um governo que tinha uma certa facilidade para algumas coisas e isso nos trouxe algumas condições que as pessoas começaram a nos olhar, algumas pessoas do atual governo, com olhos mais apreensivos em relação ao nosso esporte. E aqui ninguém está para falar de porte de arma, de andar armado. Aqui a conversa é estritamente falar do esporte, né? Condicionar as pessoas a entenderem que o esporte do tiro ele não pode ser prejudicado por qualquer governo que venha. Então, Ismael, eu queria que você fizesse uma explanada aí de quando você assumiu, então, enquanto deputado federal e até agora, qual foi a trajetória que você viu acontecer ao longo desse tempo? Bom, Marcelo, a gente sabia que diante da troca de governo, já era anunciado desde a campanha do governo que aí está, né, que saiu exitoso nas eleições, que teria uma política, né, de restrição de acesso às armas. Mas mais do que isso, eu estava na área da saúde na transição.
Foi a 4ª transição que eu participei, né, por ter um conhecimento relativamente bom na área de saúde, né? Tive a oportunidade de ser secretário em 2 estados, atuei em muita coisa na área da saúde. Então, eu participei de transição de Dilma para Michel Temer, de Michel Temer para Bolsonaro, ou de Bolsonaro para Lula, como técnico. Nessa última, além de técnico, ex-secretário, ex-diretor do Conselho Nacional, eu também estava eleito deputado. Foi quando eu comecei a ouvir lá na transição, em outra área, que era da segurança pública, né, e justiça, aquilo que se pensava em fazer, né, com a política de armas no Brasil. E era muito, mas muito pior e mais restritivo do que nós temos hoje, que não é bom ainda. Mas tínhamos coisas, por exemplo, de confisco, né? Isso era algo que era real nos diálogos, né? Não só de equipamentos restritos, mas de equipamentos permitidos também, né? E aí a gente começou esse diálogo desde antes da mudança, na transição ainda, com vistas a minimizar danos, né? Então tive acesso desde a primeira minuta a tudo que que veio depois. Logo que primeiro dia de governo já veio aquele decreto propondo a paralisação de aquisições, de emissão de CR, de clubes, de transferências, de recadastramento, né? Pensou-se que ia ter, com o recadastramento, um grande quantitativo de equipamentos não recadastrados, o que se mostrou posteriormente um discurso equivocado, né, porque a grande maioria, 99 e tantos por cento, 99,7%, se não me engano. 6 ou 7% das armas foram recadastradas, e aquelas que não foram, parte é de gente que às vezes morava na roça, na fazenda, que nem sabia disso, parte de gente com birra, isso é fato, né, que não queria por algum motivo, e pode ter tido, obviamente, parte de armas extraviadas. Eu acho que do ponto de vista de política pública, e é isso que nós tentamos evidenciar naquele momento para o ministro à ocasião, Flávio Dino, que o governo focasse nessas não recadastradas, porque nelas poderia residir o problema, não nas que estavam recadastradas, que tiveram a boa fé e compareceram à Polícia Federal, apresentaram, foram inspecionados e tudo mais. A partir de então, nós fizemos inúmeras reuniões. À época, o Senasp ainda era secretário nacional de segurança pública, era o Dr. Tadeu Alencar, lá de Pernambuco, com quem nós travamos vários diálogos. O próprio ministro Flávio Dino, estive várias vezes com ele, ele esteve na Câmara também, na nossa comissão, né? E sempre no intuito de não prejudicar quem já tinha e quem tinha condição de ter, né? Condição que eu digo não financeira somente, obviamente o equipamento não é só dinheiro, né? Mas condição psicológica, de treinamento e tudo mais, né? Fazíamos uma defesa veemente em relação à manutenção do calibre 9mm como permitido, né? Isso chegou a constar em algumas minutas, infelizmente 48 horas antes da publicação teve um revés, isso foi modificado. O quantitativo de armas para o tiro esportivo também que nós pleiteávamos era maior, sempre bati muito, de forma muito contundente, tanto com o ministro Flávio Dino quanto com o ministro Lewandowski, os respectivos secretários, na bizarrice que é exigir a habitualidade por calibre, né, que a não ser aquela distorção também de querer fechar clube de tiro porque tem menos de 1 quilômetro, essa obviamente é algo... Né, não tem nexo nenhum. Não tem nenhum tipo de explicação. A questão da habitualidade por calibre, para mim, talvez tenha sido uma das maiores bizarrices, a não ser essa da distância. Por quê? Se queriam restringir circulação de armas, quando você exige habitualidade por calibre, você faz estimular a maior circulação.
E, sobretudo, quem tem mais equipamentos, quem tem mais armas, geralmente, não é via de regra, mas geralmente são as pessoas que têm mais preparo, que estão mais acostumadas, disputam campeonato, que realmente não dão problema, são as pessoas que jamais subiriam de nível, né? Eu mesmo não tinha condição de... Uma vez eu perguntei para o ministro Flávio Dino, ministro, o senhor considera que não existe nível 3 no Brasil, já que vai ter nível? Ele falou, não, claro que existe. Aí eu perguntei para ele, uma pessoa que compete regularmente, calendário anual, que tem bons resultados, que é campeão brasileiro, que é recordista e tal, essa pessoa que nível é? Ele falou, 3, lógico. Depois essa pessoa está diante do senhor, ela não é nível 1. Aí ele falou, não, então alguma coisa está com distorção. Eu falei, é o que eu estou tentando explicar para o senhor há algum tempo. E aí conseguimos evoluir algumas coisas, mas essa do calibre ainda ficou ali. Nas primeiras minutas, antes da publicação do decreto de julho de 2023, da caça, por exemplo, chegou a sair, acho que na revista Veja, um comentário de que só se permitiria equipamentos, armas de alma lisa. Confundia-se o caçador de fauna exótica com o caçador de subsistência, né? Isso era real. E aí eu pedi audiência com ele, expliquei isso para ele, falei, ministro, se o senhor quer restringir alguma coisa em relação à caça, o senhor tem que restringir o que é fraco. Libere fuzil, libere arma raiada, porque senão a fauna exótica brasileira é o javali. O javali é absurdamente resistente, ele precisa de calibre potente. Ele tem uma energia muito forte. De energia forte. E se for de alma lisa, tem que ser o calibre 12, né, que é para ter energia suficiente para não causar sofrimento e provocar o êxito letal. E eu até brincava, apesar que 12 eu brincava que é para quem não sabe atirar, né? Que você aponta, espalha tudo, brincadeiras à parte. Mas ele compreendeu isso, e aí depois de uma semana ele me chamou de novo, quando foi ler a minuta, em relação ao calibre de caça, que a gente pleiteava que tivesse alguns restritos para caça, ele ainda brincou, falou, ó, em relação, em homenagem ao deputado Ismael, em relação à caça, você vai ter seus 2 calibres restritos, pra você caçar seus javali. E aí eu brinquei que eu falei, então as pelotinhas do senhor tá garantida. Né? E de coleção também, tinha algumas distorções e tudo mais. Saiu aquele decreto de julho de 2023 e a gente continuou trabalhando para que melhorasse o texto que ali estava, porque aquele falava que 18 meses após os clubes fechariam se tivesse menos de 1 quilômetro. E aí, depois de várias conversas com o ministro Lewandowski, ele compreendeu que não tinha base em algumas coisas, né? A despeito de pessoas da equipe dele trazerem informações que muitas vezes não correspondia à veracidade dos fatos e à técnica, no que tange segurança pública, ele falou, legisla. Eu falei assim, como o senhor está sugerindo um projeto de decreto legislativo que já tinha 24, que todos derrubavam o decreto do presidente Lula, e como eu era uma política de governo, eu não queria simplesmente afrontar a política, porque eu sabia que isso não daria certo, né? E aí ele disse sim. Eu escrevi o PDL 206, né? Apresentei inicialmente com 13 pontos, 13 artigos, né? Para que tudo que era distorção e era bizarrice, exigência de CR para ar comprimido, distância de 1 quilômetro, habitualidade por calibre, limitação de transferência entre acervos, várias coisas. E aí nós fomos diminuindo esses artigos de 13, finalizamos em 4, né? E esses 4 tivemos uma concordância do governo para ser pautado na Câmara, que é a casa que eu pertenço, né?
apresentei esse projeto, defendi, a deputada Laura Carneiro fez o relatório, depois de muito discutir item por item comigo, entender, compreender, levei a deputada Laura Carneiro na final do Campeonato Brasileiro de 2023, né? Lá em Deodoro? Lá em Deodoro, Rio de Janeiro. Ela ficou encantada, ficou encantada com a organização. Ela saiu de lá totalmente... Sim, mudou a visão e tal. E aí ela compreendeu tudo aquilo, viu que tinha distorções e relatou positivo. E nós conseguimos aprovar na Câmara, apenas com a manifestação contrária do deputado Chico Alencar do PSOL, mas foi aprovado até simbólico, né? E aí foi para o Senado, e aí no Senado, né, nós começamos a ter alguns entraves, né? Algumas pessoas que apoiavam pularam fora. Vou evitar alguns nomes aqui. Não é o motivo, porque eu não quero polemizar, mas pular fora. O próprio líder do governo pediu que fosse o próprio governo reeditar o decreto, né, para que não tivesse um embate muito grande, até porque já existia um questionamento por parte do Ministério da Justiça da possibilidade de uma inconstitucionalidade do PDL. Não só deste, mas de qualquer outro. Porque qual que era a compreensão do ministro Lewandowski? Se o que tange política de armas no Brasil é uma concessão do Estado, o Estado pode conceder mais ou conceder menos. E estaria tudo certo. Se chega essa tese no STF, a chance de ser declarado inconstitucional é grande. Ele me explicou isso. Eu mantive um diálogo absolutamente transparente, né, com o senador Jacques Wagner. Ele ligou para o presidente Lula, pediu para o presidente Lula se ele podia se comprometer de reeditar o decreto exatamente nos moldes do PDL 206, dos 4 itens que foram aprovados. Ele disse que sim. Demorou, porque veio campanha, veio eleições municipais, né? Aí depois disso, e aí eles reeditaram. Só que, infelizmente, aqueles 4 itens, eles até abordaram os 4, mas não exatamente nos moldes, né, acordados. Por exemplo, suprimia por completo a questão de fechamento dos clubes por menos de 1 quilômetro. Eles apresentaram uma alternativa de criar limitações de horário, que eu fui absolutamente contra, e obviamente a maioria dos deputados que... Trabalhamos muito nisso, nós tivemos reuniões na Casa Civil, no Ministério do Esporte, da Justiça e tudo mais. Por que nós trabalhamos nisso? Porque eu tenho um entendimento, e isso foi demonstrado para eles, que a Lei Geral do Esporte diz que qualquer que seja a ação do Executivo, ela não pode desestimular qualquer esporte. E o nosso esporte é o tiro. Isso vale para o tiro também. É esporte. E onde é o local adequado para se praticar o tiro? Não é no quintal de casa, não é na rua, é no clube. É um local seguro, vistoriado, inspecionado, autorizado, cheio de regras, né? É um local seguro para fazer isso. E aí, sem nenhuma técnica, colocaram essa questão da restrição de horário, porque alguém lá apaixonou nisso, nessa questão da restrição do tema, né? E o termo é apaixonar nisso mesmo, nessa ideia, porque quando se apaixona, você cega para a racionalidade. Inclusive, no dia que nós estávamos na Casa Civil, eu perguntei ao secretário Marcos Rogério, você estava junto, Uhum. Eu falei assim, eu trabalho com números e estatísticas, a gente trabalha com dados. Qual o dado técnico que o senhor tem para que justifique o clube funcionar a partir das 18 horas em relação a qualquer problema de segurança pública que envolva escola e clube? Eu falei, não existe esse número. Eu falei, então o senhor já respondeu. Então, assim, e aí veio o decreto e tal, criaram essa questão do alto desempenho. Quando eu vi que isso ia acontecer mesmo, a minha sugestão foi todos que estivessem competindo o ano todo em algum calendário anual, Sim. né? Devidamente
filiado ao clube, a entidade, seja liga, seja Confederação. confederação e federação também, foi o que eu sugeri. Acabou ficando só confederação, mas a gente sugeriu federação. E aí acabou que eles restringiram. Teve uma pessoa dentro do Ministério do Esporte que não é do tiro, mas já foi atleta de alto desempenho, de outra modalidade individual, que defendeu a tese que seria só 3. Ainda eu usei um exemplo para o ministro, tanto do esporte quanto da justiça. Falei, ministro, eu usei o exemplo do Lewis Hamilton. Falei, Lewis Hamilton é heptacampeão mundial. Não foi bem numa temporada, ficou lá em 13º, 15º, Quebrou o carro. 20º. Ele deixou de ser de alto desempenho? Óbvio que ele não deixou. Então não faz sentido colocar só 3 do ranking e tal e tudo mais. Enfim, ficou dessa forma. O que a gente tem diante de tudo isso? Está como a gente gostaria? Óbvio que não. O que foi de avanço? Clubes com menos de 1 quilômetro não fecharam. Passaram a ter restrições de funcionamento de horário, né? Agora, tem muito o que ser feito ainda? Tem. Claro que tem. Foi publicado portaria do Exército, posteriormente regulamentaram algumas partes. Ainda falta regulamentar algumas coisas relacionadas à portaria 166, sobretudo no que tange transferência intracer, porque há uma incompreensão de coisas que foram escritas de forma, às vezes, dúbia, às vezes não adequada, e nós precisamos de clareza. A única coisa que o segmento quer é tranquilidade e segurança para praticar saber aquilo o que a gente pode fazer gosta. de fato, né? O que pode fazer. Nós somos cumpridores de regras. Sempre fomos. Tanto os atiradores, né, quanto os caçadores. Né? E eu tento sempre conscientizar nesse aspecto. Agora, isso vai ter grandes modificações em poucos meses? Acredito que não. Não. Eu acho que a gente precisa ter a consciência que saiu de uma possibilidade de confisco real. Sim, me lembro. Palavras do ministro Flávio Dino, que se ele pudesse, ele queria tomar tudo de todo mundo. Mas ele não podia, ele entendia que juridicamente não podia fazer isso e, portanto, ele não faria, né? E, de fato, não fez. Mas tem muita coisa para a gente avançar ainda. Continuamos o diálogo das esferas para tentar melhorar uma coisa ou outra. Né? Eu não sou aquele cara que promete isso, promete aquilo, não. Eu estou trabalhando porque eu conheço a pauta profundamente. Tanto o esporte, quanto a caça e também o colecionismo. Então, é uma luta, uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não faço promessa. A promessa que eu faço é que eu não desistirei de lutar. É uma pauta que eu conheço, é uma pauta que eu pratico, eu tenho prazer nela. Vivo as dores de todos, né, do nosso sistema de tramitação das coisas, né, do SISGCorp e tudo mais. Tive um pedido de apostilamento segundo endereço, até porque eu tenho casa em Goiânia e tenho casa em Brasília, e compito no Brasil. Então, às vezes, eu estava em Brasília, eu tinha que viajar de madrugada para Goiânia, pegar meu rifle, voltar em Brasília, competir, voltar em Goiânia, deixar meu rifle, voltar em Brasília para dormir. Então é insano, fiz isso algumas vezes. E um simples pedido desse, né, de apostilamento segundo endereço, demorou quase 5 meses. Né? Então, assim, e eu não fico pedindo exceção pela condição de parlamentar, óbvio que não. Por quê? Até para eu, de fato, medir como é que está o sistema, como é que as coisas estão funcionando, como é que está a compreensão. Agora, o que a gente precisa a partir de agora? A portaria do COLOG ser publicada para ficar claro como é que você vai transferir, para não ter mais discussão. E a partir de então, o Exército Brasileiro, tendo em vista que não foi modificado para a Polícia Federal ainda, e eu tenho a impressão que não será, que em curto intervalo de tempo não será, até porque isso demandaria recurso financeiro e não tem orçamento aprovado para isso, e demandaria pessoal, o Exército Brasileiro vai precisar uniformizar a linguagem
para as regiões militares. Não dá para Uberlândia agir de uma forma, Goiânia de outra, Brasília de outra, Ipameri de outro, São Paulo de outro, Santa Catarina de outro. Nós precisamos de uniformidade de linguagem. Uma das coisas que eu admiro nas Forças Armadas, e eu falo isso com propriedade como oficial médico da Marinha do Brasil, que estou na reserva, é a uniformidade de linguagem. O que se fala aqui é o que se ouve no outro lado do país. Agora, em relação a essa questão de manejo de armas, cada cabeça está um exército brasileiro diferente. E não pode ser assim. Cada região está Então, sendo um exército. Justamente. Mais do que isso, não só cada região. Cada integrante da região. Porque se você pega um que é mais afeiçoado de uma forma, tem uma compreensão, age de um jeito e tudo mais. Então, o que a gente precisa agora? Publicar essa última portaria, a dos policiais já foram publicados, Corpo Bombeiro, enfim. Publicar essa que regulamenta a questão das transferências e alguns outros detalhes. Posto o regulamento em prática, treinar e nivelar o conhecimento, né, dos que estão na entidade para evitarmos dissabores e tratamento diferente. Então tem muita coisa para a gente fazer ainda. Bom, uma coisa que não, como dizer, uma pergunta que não quer calar e não é pergunta, na verdade, é quando a gente, andando pelos corredores aqui, ou alguns amigos sabendo que a gente está aqui, acaba ligando, como é que tá? Aí fica aquela busca do imediatismo. E aí, o senhor bem disse aqui, a gente não tem nada para resolver que será feito semana que vem. E as pessoas esperam de nós, enquanto entidade, aí eu estou falando como presidente de entidade, e esperam de vocês, enquanto parlamentares, uma varinha mágica de condão que a gente não tem. Eles querem soluções que nós não temos. Né? Nós temos boa vontade, nós temos conhecimento para ajudar, nós temos tudo, mas a gente depende de um outro lado da coisa. E o que as pessoas me perguntam muito, Marcelo, o que você está sentindo, o que você está vendo aí? Eu falo, além de ódio e desespero, eu estou esperançoso, eu estou com um monte de coisa. Então aqui eu queria lhe transmitir essa mesma aflição coletiva que a gente tem dentro do nosso segmento e perguntar para ti o seguinte, na verdade são duas perguntas. Por que dentro daqui da casa existem tão poucos parlamentares que são comprometidos com essa causa? Tipo assim, que de fato querem de alguma maneira compor e ajudar? E a segunda é o que vocês que estão nessa luta junto, né, dentro da mesma trincheira, o que vocês enxergam a curto, médio e longo prazo? Olha, primeiro eu acho que nós que conhecemos a pauta e vivemos e defendemos a pauta, cada um tem seu estilo e é importante que respeitemos o estilo de cada um. Democracia acima de tudo, né? Ponto. Democracia e diálogo acima de tudo, né? Tem o que fala mais alto, que fala mais baixo, que gosta mais xinga mais ou xinga menos. Xinga mais, xinga menos, ou mais parcimonioso, tá? Isso é normal, natural do ser humano. Mas entender que nós que tratamos essa pauta somos um time e não necessariamente precisamos agir da mesma forma, termos o mesmo comportamento. Como um time, a seleção brasileira de 94, inicialmente tinha Jorginho na lateral direita, depois foi Cafu. Cafu às vezes matava a bola na canela, tá, e tudo mais, mas corria pra caramba. Chegava na linha de fundo, marcava e tudo mais. Ajudava o time, né? Ajudava o time, né? Tinha Romário, né? Que só funcionava dentro da pequena área, mas resolvia. Funcionava dentro da pequena área, mas resolvia. Depois veio 2002, você olhava... Tinha um Roberto Carlos que tinha um míssil no pé, né? Tinha um míssil no pé, Roberto Carlos. Tinha Ronaldinho Gaúcho que... dava as pedaladas dele? Era um craque ali e tal, era bonito de ver jogar. Tinha Ronaldo Fenômeno, que era um fenômeno. Quando não se esperava, ele ia lá e fazia. Né? Não se esperava, ele não fazia, ele fazia de fato. Né? Rivaldo, enfim. Um time ele funciona dessa forma, cada um com as suas características. Então a primeira coisa que a gente precisa ter, na minha visão, é unidade de onde nós precisaremos chegar, certo? Que é preservar o nosso esporte, voltar a poder termos
a condição de treinar em qualquer horário, nos nossos clubes e tudo mais, seja de manhã ou de tarde, no horário comercial, enfim, parar com essa coisa dessa restrição, né? Termos mais acesso a insumos, sobretudo para quem compete, e compreender que nesse meio de caminho parar de perder energia um com o outro. A gente percebe... O inimigo é outro, né, digamos? E não é nem inimigo, é quem pensa diferente, né? Eu acho que o Brasil precisa, no geral, e eu estou falando de forma macro, não só do tiro, baixar um pouquinho a poeira, respirar fundo e saber que às vezes a pessoa que está do meu lado pensa completamente diferente, mas continua tão humano quanto eu. Então, se o deputado do estado tal é mais exaltado na forma, do outro estado, parar com essas coisinhas, né? E aqueles que ficam fomentando, né, às vezes essas rixas, né, o termo bonito e atual é treta, né? Essas tretas. Eu tô torcendo pra treta, né? Torcendo pra treta, porque a treta dá like. A gente tem que parar com isso. Entender que o nosso foco é praticar o nosso esporte de forma tranquila, porque se estivermos praticando de forma tranquila, para as entidades, para os clubes, para os atletas, o lojista começa a ter mais condição de fornecer material de qualidade, né, seja nacional, seja importado, tem mais previsibilidade do setor. E a gente não encher a paciência de ninguém. Entender que esse governo é um governo que tem uma política restritiva, mas essa restritividade tem um limite. Ela não pode cercear, como diz a Lei Geral do Esporte, o desenvolvimento do esporte. Quando você tira a possibilidade de um atleta de 14 anos, 13 anos, 12 anos, exige CR desse cara para fazer um ar comprimido, e os atletas, eles começam cedo. A gente vê os países que têm tido a Rússia começa com 5, 6 anos. A Rússia, a China, Estados Unidos, né? Como é que você quer formar um campeão começando com 14 anos? Não faz sentido. O velho não aprende as coisas, não. Né? Então, até aprende, mas não desenvolve. Então, cercear isso. Não achar que a insegurança e a violência e a criminalidade no Brasil ser depositada no atirador esportivo, ou no caçador, ou no colecionador, porque não é. A criminalidade é outra. Nós estamos dominados pelo tráfico de drogas. Nós temos duas entidades grandes, extremamente organizadas, que precisam ser combatidas. E essas entidades do crime, né, que são organizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, em Goiás, em todos os estados. Praticamente no país todo. Né? No país todo. Elas que orquestram tudo isso. E, obviamente, aliciam um ou outro, né, que tem acesso à arma. Mas o atirador esportivo, na sua imensa esmagadora maioria, regra, na maioria, é um cara decente, é um cara sensato, mas é um cara que gosta de encher de pólvora, de atirar, né? Da mesma forma que tem gente que gosta de... Tem gente que gosta de ter jogar tem baralho, garrafa, tem... hoje em dia de jogar bet, green, não sei o que e tal e tudo mais. Futebol, vôlei. Tem gente que gosta de frescobol. Tem gente que não joga tem problema beach nenhum. Tem gente que joga beach tênis, né? Não tem problema nenhum, respeitar isso. A democracia é isso. Agora, nós que somos da pauta, que defendemos a pauta, nós precisamos ter, primeiro, respeito pelos colegas. Baixar os ânimos. Se houve alguma treta um entre o outro, chega, conversa e fala, desculpa, errei contigo. Ó, vira a página, falei de você, vira a página, você não é meu inimigo, o nosso foco é ter estabilidade, tranquilidade, acesso aos equipamentos de qualidade, com menor tributação e tudo mais. Eu acho que isso. Em relação aos próximos passos, primeiro, finalizar essa regulamentação, mesmo essa restritiva que está, que ainda falta uma portaria. A partir de então, nivelar a regra para a regra estar clara para todo mundo. Né? E aí as instituições, seja Exército Brasileiro, seja Polícia Federal ou qualquer instituição que esteja envolvida, seguir a regra, o atleta saber, o caçador saber, o colecionador saber e o agente, né, público fiscalizador também saber a regra para que possamos todos
respeitá-la. A partir de então, continuar o trabalho para que não seja tão restritivo assim. Por quê? Porque isso não é o foco da criminalidade. Esse discurso que quer incriminar o atleta do tiro no Brasil, né, em que o acrônimo CAC virou um estigma, virou... Parece que o inimigo da segurança pública. CAC não é PCC e não é Comando Vermelho. Ponto. Tem um ou outro que teve relação. Que utilize os mecanismos, sobretudo a interligação de dados que a Polícia Federal já tem e o Judiciário tem dificuldade de ter. Às vezes o cara é um homicida no estado, no outro ele está com a ficha limpa, tranquila, e aí ele conseguia fazer as coisas. Trate isso. Então, acho que os próximos... Vamos resolver o problema aqui. Resolver o problema de verdade, baixar a água, a poeira, né? Diminuir um pouquinho essa redundância para o termo, a belicosidade do tema, né? E nós, agentes políticos, parlamentares, compreender que as pessoas são diferentes, né? Na pauta, o Bilinski tem seu valor, o Marcos Paulon tem seu valor, né? Eu tenho o meu valor, né? Você é um grande guerreiro. O Faur tem o valor dele, tudo mais. Palumbo também. Palumbo, enfim. Capitão Alden. O Capitão Alden da Bahia, que é um cara que... Sargento Gonçalves. Todo mundo que entendeu? De alguma então, maneira... assim, de uma forma ou de outra. E são pessoas... mas eu preciso defender isso para politicamente eu aparecer, para eu ter voto, porque o ano que vem tem eleição. Então vão ter um mínimo de racionalidade. Eu sou de Goiás. Quem defende essa pauta em Goiás sou eu. Não estou competindo. Nós temos que ter mais esparramados. Mais Polon, mais Bilinski. Exatamente. O Polon é Mato Grosso do Sul, Bilinski é São Paulo, Faur é Paraná, Alden está na Bahia e tudo mais. Nós não somos concorrentes de voto, mesmo se fosse. Deveríamos nos dar as mãos e chegar numa pacificação. Tem mais ou menos 350 mil CACs só no estado de São Paulo. Pois é. Tem voto, rapaz, tem voto para todo mundo. E o eleitor vota com a cabeça dele, né? Às vezes ele acha bonito um deputado falando, ou às vezes ele acha esteticamente bonito, apesar que é difícil achar o Bilinski bonito, o Paulo bonito, o Aldo bonito. Mas eles falam bem, né? Fala bem. O Aldo até colocou os cabelos agora, né? Eu também coloquei. Tal. O Gonçalo fez um bigodão lá, meio texano e tal. Mas enfim. Bilinski está brincando de Maomé. Tranquilizar, né? Saber que é um evento que eu gosto bastante, né? Esse que teve recentemente, que era das Forças Armadas, a LAAD, foi um evento muito interessante. Mas a Shot Fair que acontece no meio do ano também, pai, a gente vai lá ver amigo do Brasil inteiro. Pessoas agradecendo. Das diversas modalidades. Tem gente que é do IPSC. Tiro de precisão, fuzil, carabina na área, tem tudo, né? Tem de tudo. Se eu for para um IPSC, não dá muito certo. Teve um casal ano passado que, campeões brasileiros de IPSC e tudo, entrou numa luneta minha de 200 metros, nem era 300, 600 mil igual a gente faz. Falou assim, rapaz, eu não consigo nem fixar no alvo. Eu não tô vendo nem um branco lá no fundo. E é um brilhante atirador, só que outra modalidade. Então, assim, a gente tem que, primeiro, respeitar as diferenças. Nós somos indivíduos. Não existe ser humano igual. Então, cada qual é importante na defesa, né? As instituições, nós precisamos fortalecê-las, fortalecer a Liga Nacional, a LINAD, fortalecer as confederações, as federações, né, estaduais, até porque esse decreto agora que está vigente, o 12.345 de 2024, deu um período para que tenha representatividade dessas instituições em todas as unidades da federação. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer e parar de gastar energia com bobagem. Né? Os grupos de WhatsApp são uma insanidade de bobagem ultimamente. Né? O povo é criativo, o ser humano é criativo e vamos ser criativos por bem, vamos ser criativos para fazer a coisa bacana.
Eu participo de muitos grupos, né, até como lojista e proprietário de clube, não só como presidente de entidade. Tem algumas passagens que a gente vê ali que a gente fala da onde essa pessoa tira essa ideia. E vem aquelas ideias mais mirabolantes, né? E todo mundo tem solução para tudo, mas ninguém resolve nada, né? Verdade. Então acredito que você deva receber dúzias de ideias mirabolantes aí que só falta as pessoas propor para o CAC nível 4 para poder comprar um jato supersônico. Mas é isso. Bom, Ismael, queria te agradecer muito pelo espaço. Já são 6h30 da tarde aqui em Brasília. O deputado ainda não terminou a agenda dele, tem gente ali fora para ser atendido, e aqui é um gabinete extremamente movimentado. E tem plenário ainda. Ainda tem plenário, hoje deve ir até umas 10, 11 horas, né? Ontem foi madrugada fora. Ontem foi madrugada. Então, Ismael, eu queria te agradecer muito, querido, por essa oportunidade, dizer que a Linagem está de portas abertas para pessoas como você, não só por ser meu amigo, mas por ser um parlamentar engajado naquilo que acredita. Hoje acompanhei a votação que você foi eleito vice-presidente da saúde. Então, e é o que eu falei no começo desse bate-papo, a pauta do deputado Ismael é a saúde, é a medicina, é médico de formação, mas é um guerreiro dentro da nossa trincheira, e nós não podemos permitir e nos permitir que pequenas coisas, que são pequenas coisas, atrapalhem essa busca por um entendimento um pouco melhor para o nosso esporte, para os nossos atletas e principalmente para o nosso país. O Brasil não é só tiro, a gente tem que ter essa clareza, mas nós não podemos fazer com que o nosso esporte seja tão prejudicado, principalmente porque as pessoas que estão do outro lado e pensam diferente de nós, às vezes não querem fazer questão de entender o quanto é importante, o quanto é significativo para a gente poder continuar fazendo aquilo que a gente tanto gosta. É apenas um esporte, gente. Eu acho que a gente tem que encarar isso de uma forma mais suave. O tiro não é o problema da segurança pública. Como disse o deputado Ismael, o CAC não é o problema da segurança pública. Ismael. E deixar claro, né, Marcelo? Obrigado. Que o tiro esportivo, nós não queremos impô-lo a absolutamente ninguém. Não. Quem não gosta dele, não faça. Pratique o esporte, né? Qualquer um, sem estigma com nenhum. A gente faz as brincadeiras do outro com o outro, né? Mas peteca, frescobol é esse que tá na moda bastante aí. Falei agora há pouco. Beach tênis e tudo. A minha filha gosta de unha um pouco mais comprida, né? Aí eu cheguei nela e falei, você não acha que essa unha tá muito comprida? Não, eu não gosto assim. Você respondeu pra mim? Uai, não usa. Então assim, a gente não tem nada contra. Eu sempre respeitei instituições e pessoas, né? Então, a gente sabe que o governo é atual, mas a gente não quer nem o estigma e nem imputar a nós aquilo que nós não somos. Exatamente. Né? Queremos a liberdade para avançar ou voltar em relação a uma escolha, mas o tiro esportivo é o nosso esporte. Para muitos, inclusive para mim, a caça é uma prática frequente e também o colecionismo. Então, aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade. Mando um abraço para todos os meus amigos, colegas, conhecidos, virtualmente ou presencialmente. Nos vemos na Shot Fair? Nos veremos na Shot Fair. Falei com o Mauro o dia desse, até devo fazer uma gravação, com certeza, né, relacionada ao tiro recente. Eu devo lhe ver mais vezes, né? Porque, para quem não sabe, a gente está aqui em Brasília praticamente 2 ou 3 vezes por mês, mas a gente procura não ficar se expondo tanto. Mas eu o verei mais vezes aqui nessa Shot Fair, e fica aqui o convite para você ir lá, já que você é bom de tiro mesmo, vai tirar no chumbinho lá no nosso stand lá para ganhar a premiação. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Desistir não é opção. Mais uma vez, obrigado, deputado Ismael. Para quem não está vendo aí pelos bastidores, tem uma equipe aqui na retaguarda nos ajudando muito. Estou com o Hélito aqui, o meu famoso gordinho, o meu técnico de Harvard, que comanda toda essa fiação que está por trás aqui. E é isso. Obrigado, senhores. Obrigado. Que Deus abençoe grandemente a todos. Estamos juntos. E desistir não é e não será uma opção. Valeu. Um abraço. Bons tiros.